Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as leis de Kirchhoff e para entender melhor sobre essas leis, vamos aqui analisar algumas partes específicas do circuito elétrico. Nesses casos daqui, os circuitos são melhores conhecidos como redes elétricas, isso porque neles a corrente pode realizar mais de um percurso. Vamos destacar aqui alguns pontos e nomear esses pontos com as letras de A a F. Sendo assim, vamos começar com a primeira parte que nós denominamos de nó. O que seria um nó em um circuito? Qualquer ponto do circuito onde ocorre a intersecção de três ou mais condutores, ou seja, de três ou mais fios, onde a corrente elétrica se separa ou se une. Então, quais dos pontos aí entre A a F podem ser considerados nós? Neste caso presente, apenas os pontos F e C, isso porque eles fazem a intersecção entre pelo menos três condutores. Observamos aqui o caso de F, por exemplo, 1, 2, 3 condutores. Diferentes dos demais pontos, exceção do C, há apenas aqui a ligação de dois condutores, o que não pode ser considerado então um nó. Lembrando aí, o nó é considerado com a intersecção de pelo menos três condutores. Pode ser mais, mas não pode ser menos. Outra parte importante a ser considerada aqui é o chamado ramo. O que é um ramo de um circuito? Qualquer trecho do circuito localizado entre dois nós consecutivos. Então já sabemos aí que existe o nó F e o nó C. Qualquer trecho que está entre esses dois pontos, entre esses dois nós, é considerado um ramo. Então nós vamos ter aqui, este ramo destacado, começando em F, passando por A, B, chegando em C. Veja aí que fica entre F e C, considerado um nó. Todos os elementos que estão dentro dessa área aí fazem parte desse ramo e a gente nomeia ele FABC, começando com F, terminando em C, passando por todos os pontos desta parte aí. Temos também esse outro daqui, A gente pode dizer que ele pode começar em C, continua em D, depois E, depois vai para F. É um outro ramo também. Por quê? Porque está entre o nó F e o nó C. E por fim nós temos esse outro daqui, o mais simples, formado apenas por dois elementos, que também está entre F e C ou C e F, tanto faz. A gente chama ele apenas de FC, já que são os dois únicos pontos aí presentes. Então, se nós temos uma parte do circuito entre os dois nós ou entre qualquer outros nós, nós temos um ramo desse circuito. Além do nó e do ramo, nós vamos ter aqui a malha. O que seria a malha? Qualquer conjunto de ramos que formam um circuito fechado. Então, se você pegar vários ramos formando um circuito fechado, você tem uma malha. No caso aqui presente, nós temos aqui a malha alfa. Nós usamos letras gregas para designar essas malhas. E essa malha pode ser descrita aqui, a partir do ponto A, passando por B, depois C, F e A mais uma vez. Fechou o circuito, você tem uma malha. Lembrando que ele começa no ponto, vejam aqui, A e termina no mesmo ponto A. Do mesmo modo, temos essa outra malha aqui do outro lado, Vamos dizer, por exemplo, que ela começa em C, passa por D, vai indo para o E, F e volta para o C. Se eu fechei o circuito, eu tenho uma malha, nesse caso daí, C, D, E, F, C. E por fim, nós podemos dizer que além dessas malhas alfa e beta, temos uma malha maior nesse circuito, que passa aqui pelos pontos A, B, D, E e A mais uma vez, fechando todo o circuito, com exceção dessa parte aqui do meio. A, B, D, E, A seria uma grande malha que eu chamei aqui de rho. Então, o nó é o quê? A intersecção entre três condutores, no mínimo. Os ramos são quaisquer partes de um circuito que estejam entre os nós. E a malha é quando você pega vários ramos formando um circuito fechado, certo? Entendido isso, vamos então aqui para a primeira lei, que é a chamada lei dos nós. O que é que ela diz? A soma das intensidades das correntes que chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes que deixam o nó. As correntes que chegam são iguais às correntes que saem daquele nó. Nós temos aí o nó X, por exemplo. Vamos dizer aqui que estejam chegando a corrente
I1. Então, se essa corrente chega no nó X, a tendência dela é de se dividir. Parte dela vem para cá e parte vem para cá. Vamos chamar então uma parte de I2 e outra parte de I3. Quer dizer então que por essa lei dos nós, I1, que é a corrente original, dá origem a I2 e a I3, então I1 deve ser igual a I2 mais I3, certo? Os valores de I2 com I3 somados, as suas intensidades, é igual à intensidade de I1, é igual ao valor de I1. Do mesmo modo, nesse outro nó aqui, nós temos agora o nó Y. Agora, uma corrente vai chegar em Y, vamos chamar ela aqui de I2, mas não só uma, vamos dizer que duas estejam chegando e um também. Se as duas estão chegando, elas vão se juntar nesse nó e vão formar uma nova corrente que é I3. Então a gente representa essa situação pela lei dos nós da seguinte maneira: I3, que foi a corrente gerada, é I1 mais I2, e assim sucessivamente em todo nó que possa existir.